Bem-vindo a mais uma receita aqui do canal e hoje nós vamos fazer um maravilhoso pão australiano, aquele ao estilo do Outback. Tem umas notas amargas, doces, azedas, então é um pão bem complexo, é um pão enriquecido, ele fica fofinho, ele fica gostoso. Vem comigo para a receita. Para começar esse pão nós vamos misturar os ingredientes secos, começando pela farinha de trigo branca, depois a farinha de trigo integral, o centeio, o açúcar mascavo, o sal e por último o cacau em pó. Aqui você pode usar açúcar branco e um pouquinho de melaço de cana, tipo uma colher de sopa, e o cacau em pó, se você só tiver chocolate do Padre, chocolate 50%, pode usar também, não tem problema, mas cacau em pó 100% vai dar um sabor muito melhor. Se você não tiver farinha de centeio, você pode usar, ao invés de usar 65 gramas de integral e 35 de centeio, você pode usar 100 gramas de farinha integral. Lembrando que todos os ingredientes que eu estou falando, é claro, estão na descrição do vídeo. Mistura isso muito bem, até ficar mais ou menos homogêneo. Você vai ver que o cacau ele forma umas bolinhas assim, uns gruminhos, mas não tem problema porque a gente vai sovar essa massa. E aí esses gruminhos vão desaparecer na sova, então não se preocupa com eles. Abre um buraco ali no meio, entra com a água, a manteiga de preferência em temperatura ambiente, temperatura de pomada e o levain. Aqui nós vamos utilizar uma boa quantidade de levain, porque está muito frio e mesmo assim a fermentação ainda vai ser bastante longa. Se você quiser uma fermentação mais rápida, você pode usar uma colherinha de chá rasa de fermento biológico para complementar a fermentação e fazer o seu pão crescer mais rápido agora no frio. Se tiver calor, quando você está fazendo esse pão, não se preocupe com isso. Aliás, eu acho que só essa dica já vale um like nesse vídeo, né? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem receita. E ativa o sininho, senão não adianta nada, você se inscreve e o YouTube não te entrega a notificação. Depois que você incorporar tudo, mistura ali com garfo e aí passa para a bancada para fazer a sova. Essa massa é uma massa macia, firme, ela é bem seca assim, não é uma massa difícil de sovar. Não é uma massa muito grudenta, mas tem que ter um pouco de paciência porque às vezes a manteiga vai ficar ali escorregando um pouco, então você vai ter que trabalhar um pouco essa massa na bancada. Se você tiver uma batedeira planetária, pode fazer na batedeira. E vai ali, depois que ficar tudo homogêneo, pode contar 150 movimentos de sova. Empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa, 150 vezes. Como a gente está usando farinha de centeio e farinha integral, ele deixa o pão com essa coisa mais de... qual é a palavra? Uma textura um pouco mais seca, um pouco mais firme, um pouco mais gelatinosa, um pouco mais fibrosa. Essa é uma massa bem gostosa de sovar e a textura que ela fica depois é bem interessante. Além do fato de que ela fica muito cheirosa e dá vontade de comer crua. Esse pão é muito fácil, depois que você fez a sova você não vai ter que fazer dobras nem nada. Você só coloca essa massa dentro de um recipiente, cobre e deixa crescer. Bastante, bastante. Olha a diferença do volume dessa massa agora para 12 horas depois que ficou fermentando até o dia seguinte, porque sim, estava bem frio aqui. Evite colocar esse pão na geladeira, porque ele vai manteiga e pode ser que ele fique azedo antes que cresça, porque a manteiga endurece na geladeira. No dia seguinte, a minha massa já cresceu, olha aí como ela estava. Ela não fica cheia de bolhas, não fica aquela massa toda bolhuda. É um pão enriquecido, é um pão que leva centeio, farinha integral, então ele é um pão sim, com miolo um pouco mais compacto, não é um pão que vai ficar com um monte de alvéolos. A gente vai dividir a massa no meio e fazer 2 pães. Isso que eu estou fazendo aqui é opcional. Você pode sim fazer um pão só, enrolar como se fosse um avatar, ou você pode até mesmo colocar essa massa para crescer novamente dentro de uma forma de pão de forma. Faz um rolinho ali com ela, coloca ela, deixa crescer que também vai ficar uma maravilha. No meu caso eu optei por dividir em 2 e fazer essa modelagem que vocês estão vendo aí no vídeo. Então ela também é bastante simples, você só vai abrir, vai dobrar as pontinhas um pouquinho para dentro, enrolar até a metade e depois vai enrolar a outra metade. Nesse ponto você vai rolar o pão por cima da mesa, fazendo um pouco de pressão nas pontas, para ficar com as pontas um pouquinho mais achatadas. O quão mais comprido ou mais achatado o pão vai ficar, depende de você. A hora que você estiver manipulando, você vai ver que é uma massa que tem uma textura muito fácil de mexer. Você não vai ter muita dificuldade com isso, tenho certeza. Passa o pão para um assadeiro untado e você polvilha ali com um pouquinho de fubá, que também é característico do pão australiano. Cobre com plástico e deixa crescer novamente. O meu aqui ficou mais umas 3 horas, porque o dia estava bem frio, mas não precisa ficar tanto tempo. Deu mais uma crescida, de novo. Esse é um pão compacto, não é um pão cheio de alvéolos, cheio de buracos. Para levar o pão para assar não tem muito segredo, não precisa vapor, não precisa panela nem nada, mas é bom dar uma borrifada. Então, borrifa ali um pouco por cima, só para ele não ficar ressecado, polvilha um pouquinho de fubá para dar aquele acabamento visual estético bonito.
Você pode fazer 2 cortes na transversal como eu estou fazendo. Se você quiser fazer um corte na vertical de uma ponta na outra do pão, você pode fazer também. Só toma cuidado para não fazer um corte muito fundo. O meu até ficou um pouco fundo, porque depois o pão... Esse pão não abre tanto, não é um pão que vai abrir muito no forno. Então, não exagere no corte. Se quiser fazer sem corte também, pode fazer um stencil, alguma coisa, e leva ele para assar sem corte, porque ele também vai ficar bom igual. Não é um pão que vai rachar, que vai dar muito problema se você estiver fazendo com todos esses ingredientes que eu coloquei aí. Deixe uns 10, 15 minutinhos nessa temperatura de 230 graus, depois abaixa a temperatura para 200 e espera completar 40 minutos. Então, se você deixar 15 minutos, você deixa depois mais 25. 40, 45 minutos, depende um pouco do teu forno, né? Então você tem que ir olhando para ver se o pão já está pronto. Como ele é um pão escuro, você tem que tomar cuidado, porque ele pode estar queimando e você não enxerga, porque o pão não vai ter aquela caramelização que é fácil de ver num pão branco, justamente por conta do cacau. E tá aí o resultado desse pão maravilhoso, com notas de amargo, de doce, de ácido, de manteiga, que fica uma perdição. Isso aí quentinho com a manteiguinha por cima é maravilhoso.